Sou o discente Tiago Gomes Ferreira, acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP Campus Piripiri, onde temos a disciplina de modelagem matemática ministrada pelo docente mestre Sérgio Adriano Marques da Silva. Iremos trazer a abordagem desse artigo, etnomatemática e modelagem, a gramatura de tecidos como tema gerador na educação de jovens e adultos. Iremos começar com o resumo desse artigo, onde fala sobre os resultados e discussões expostos no presente trabalho. É um recorte de uma pesquisa a nível de mestrado que teve na gramatura de tecidos a âncora para relacionar a matemática escolar com temas geradores oriundos do cotidiano de um grupo de alunos que compunham uma turma de EJA, fase 4, com oitavos e nonos anos, que possuem a confecção de roupas como principal atividade profissional, sendo atividades norteadas por um bloco de exercícios disponível em Lima 2019. Assim, o trabalho em tela visa refletir sobre as potencialidades detectadas em tal conexão como unidades de análise. Nos apropriamos dos construtos presentes na pedagogia freireana, bem como nos construtos da modelagem matemática e da etnomatemática de-ambrosiana. Os resultados mostraram que, ao relacionar a etnomatemática da gramatura de tecidos com a matemática escolar, os alunos construíram significados matemáticos a partir do diálogo, cooperação e problematização da sua realidade, onde tem como palavras-chave principais etnomatemática, etnomodelagem, temas geradores, educação de jovens e adultos. Aqui temos a introdução, onde fala que no artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, temos que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Brasil 2017, página 30. Ou seja, por lei, cidadãos brasileiros têm o direito de adentrar o sistema escolar também quando estiverem fora da faixa etária. Contudo, o processo de ensino e aprendizagem, como se sabe, se constitui um fenômeno altamente complexo em virtude de vários fatores, especialmente questões relacionadas à cognição humana, que ainda é um vasto oceano a ser descoberto, e no caso do ensino a jovens e adultos, é preciso considerar outros elementos imersos nesse processo, como tempo fora da escola e o histórico de vida, entre outros. Fato é que pesquisas no âmbito do ensino problematizador postulado por Freire em 2005 têm mostrado que um caminho promissor para o processo de ensino e aprendizagem, independentemente da idade do aluno, é a conexão desse ensino com a realidade do mesmo. Freire 2018 aponta também que o ensino que aborda questões do próprio cotidiano pode ser promissor, ao passo que o repensar da realidade se torna fator motivador para os mesmos. No âmbito da educação matemática, como um plano da prática pedagógica conduzido pelos desafios do cotidiano escolar, PAIS 2018, página 10, pesquisas em modelagem matemática têm evidenciado potencialidades como contextualização e problematização de temas imersos na realidade como base para construir conhecimentos matemáticos a partir da compreensão, interpretação, análise, levantamento de hipóteses, leitura de mundo, entre outros. Bom, essa introdução ela apresenta a educação de jovens e adultos, EJA, como um direito garantido por lei no Brasil, certo? Onde destaca os desafios do ensino e aprendizagem nessa modalidade, né? Ela enfatiza também a importância da conexão do ensino com a realidade dos alunos, baseado nos princípios de Freire e na modelagem matemática, né? A etnomatemática é introduzida como uma abordagem que reconhece o conhecimento matemático presente nas experiências culturais e profissionais dos alunos, né? O artigo também busca demonstrar, né, ao longo como os estudantes da EJA, envolvidos na confecções de roupas, constroem conhecimentos matemáticos a partir dessa prática, né? Levando em questão central sobre como a gramatura dos tecidos pode ser trabalhada didaticamente, né? A introdução também menciona aqui como os desafios enfrentados pelos alunos, né? Como o tempo fora da escola e dificuldades com leituras e cálculos, além de apresentar a estrutura do artigo, certo?
Um ponto interessante a destacar aqui no artigo também, né? Aqui na parte. Esse ponto aqui onde traz, né, a modelagem matemática, possibilidade de entrelaçamento etnomatemática e ensino de jovens e adultos, certo? É onde que podemos abordar sobre modelagem matemática, né, que é discorrer a respeito de uma tendência em educação matemática, né, bastante aceita e conhecida no meio acadêmico. As definições quanto à modelagem são muitas e, a exemplo da etnomatemática, temos pesquisadores que a criticam e outros que a promovem, né? No que tange a definição, Bazanese, 2015, página 15, defende que a modelagem matemática é simplesmente uma estratégia utilizada para obtermos alguma explicação ou entendimento de determinadas situações reais. Sendo assim, a modelagem é a possibilidade concreta de aliar a matemática escolar ao cotidiano. Já Maia, Caldeira e Malheiros, 2018, página 33, afirma que existem teóricos que a definem como metodologia ou como ambiente de aprendizado. Contudo, esses autores a concebem como uma maneira de educar matematicamente. As definições desse âmbito geralmente associam a matemática com a realidade, mostrando um caráter social, tendência, o caráter social dessa tendência. Isso justifica-se porque, ao levantar questionamentos a partir do seu cotidiano, o aluno, além de perpassar por conteúdos matemáticos, pode despertar o senso crítico ao questionar sua realidade, pois, genericamente, pode-se dizer que matemática e realidade são dois conjuntos distintos, disjuntos, e a modelagem é o meio de fazê-los interagir. Bi em Begut, em 2018, página 13, né? Traz essa abordagem importante, né? Onde discute como a modelagem matemática pode se entrelaçar com a etnomatemática no ensino de jovens e adultos. Né? É importante que a modelagem matemática ela é apresentada como uma estratégia para conectar a matemática escolar ao cotidiano dos alunos, né? Onde permite que eles problematizem, levantem hipóteses e tomem decisões a partir de modelos matemáticos já existentes. Já a etnomatemática valoriza mais os conhecimentos matemáticos de diferentes culturas e contextos sociais, né? Onde argumenta também que, apesar de alguns pesquisadores não concordar com essa conexão, há fortes pontos de convergência entre as duas abordagens, né? Como a valorização da cultura, a problematização da realidade e o desenvolvimento do pensamento crítico, né? A ideia de etnomodelagem, né, definida por Rosa e Urey, reforça que essa ligação, mostrando que os saberes matemáticos culturais podem ser utilizados como ferramentas também para aproximar a matemática acadêmica da vivência dos alunos, né? Logo, a gente pode definir que a combinação entre a modelagem matemática e a etnomatemática ela é vista como uma maneira de tornar o ensino mais significativo, ou seja, dialogando com a realidade dos estudantes, né, promovendo uma visão mais ampla e contextualizada da matemática. Ele vai avançar mais um pouco, onde aqui tem essa figura que mostra aqui o esquema do processo de modelagem, né, que em síntese aqui fala que a modelagem matemática permite ao aluno problematizar, levantar hipóteses, manipular conceitos matemáticos, validar seus resultados e tomar decisões a partir das interferências extraídas da interpretação dos modelos matemáticos no percurso dos trabalhos em sala de aula. Procedimento estes que nos permitem reconhecer as potencialidades de tal tendência, pois Freire, em 2005, já apontava para a necessidade de alunos imergirem em uma educação sociocultural e problematizadora da sua realidade, atividades imprescindíveis para a formação de cidadãos críticos, né? A gente já avança aqui, né? Um pouco mais à frente. Aqui a gente tem algumas considerações, né, sobre o ensino de matemática para jovens e adultos. Né? Sabemos que a história do EJA na educação brasileira só começou em 1930, segundo Jardilino e Araújo, 2014, com imensos percalços que até hoje são vistos, como, por exemplo, gerenciar a EJA. Da mesma forma do ensino regular no que tange a currículo, tempo em sala de aula e formação docente, entre outros. Além disso, ao pensarmos no ensino nessa modalidade, precisamos considerar, entre outros aspectos, o que leva um aluno da EJA a regressar à escola. Lemos, 1999, destaca que os alunos da EJA procuram a escola buscando, entre outras coisas, melhorar de vida e aumentar a autoestima. Certo? O EJA é uma oportunidade bastante válida, né, para os alunos que buscam emergir na escola novamente, né? Eles têm a oportunidade de, mesmo após passar da idade, né, de cursar o ensino regular, eles podem ter uma nova oportunidade com esse programa da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, podem voltar a estudar mesmo após
a idade está um pouco mais avançada, certo? Vou avançar mais um pouco aqui. Aqui é onde temos outras figuras, né? Figura 2, né? Que mostra aqui a dinâmica da relação entre etnomatemática, modelagem matemática e o aluno da EJA, né? Tem a etnomatemática como cotidiano e cultura, né? Ligada ao problema real, né? E a modelagem matemática, onde mostra aqui o aluno da EJA, né? Fonte Lima 2019. Aqui tem uma consideração, né, que observamos aqui nesse esquema que a etnomatemática aponta para o saber cultural do aluno. Enquanto a modelagem para um problema real do cotidiano dele, este sendo parte do cotidiano torna-se cultural e, portanto, envolve o aluno da EJA de forma plena. Nesse âmbito, os caminhos para o ensino de matemática devem ser propostos, considerando o repertório de saberes culturais do aluno. Vamos avançar mais um pouco, chegando aqui na metodologia. Importante destacar a metodologia aqui nesse artigo, né? Onde os procedimentos metodológicos aqui descritos são os mesmos utilizados em toda a pesquisa de mestrado. A mesma foi realizada na Escola Municipal São Domingos, que fica no distrito de São Domingos, no município de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Culturalmente, o distrito vive da confecção de roupas devido à proximidade com o município de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, que por sua vez faz parte do polo de confecção de roupa do Agreste de Pernambuco. As atividades foram aplicadas com 26 alunos, em média de participação nas aulas, da educação de jovens e adultos, fase 9, né, que é oitavo e nono ano, fase 4, perdão, oitavo e nono ano, relativo ao tema gerador, gramatura de tecidos. Especificamente, foram realizados 5 encontros com 3 aulas cada, buscando resolver a problemática levantada. Né? Frente à abordagem do problema de pesquisa, consideramos a nossa investigação do tipo quantitativa, a qual considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido por números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Kaurk, Manhães, Souza, 2010, página 26. Né? Com relação aos procedimentos técnicos da mesma, nosso trabalho se enquadra em uma pesquisa pedagógica tendo por base Lancashire e Knobel, 2008, página 18, que identifica os pesquisadores pedagógicos como sendo os profissionais da sala de aula em todos os níveis da pré-escola ao ensino superior envolvidos individualmente ou em grupos, em investigação automotivadora, destacando ainda que há um amplo consenso em relação à pesquisa pedagógica envolver profissionais pesquisando suas próprias salas de aulas, Lancashire Nobel, né, página 13, o que esta em consonância com a proposta por nós implementada. Né? Essa metodologia, né, ela descreve basicamente os procedimentos adotados na pesquisa realizada com alunos da educação de jovens e adultos na Escola Municipal São Domingos, né, que é localizada no distrito de Pernambuco, com forte presença na indústria de confecções de roupa. Né. A gente fazendo aqui um breve resumo dessa metodologia, né, destacando os pontos importantes que ela pode trazer, né, que foi uma pesquisa qualitativa, né, focando totalmente na interpretação dos fenômenos e significados atribuídos pelos alunos. Esse estudo também seguiu com uma abordagem pedagógica, na qual os próprios professores pesquisam suas salas de aula, utilizando a modelagem matemática como metodologia. As atividades envolveram 5 encontros, cada um com 3 aulas, abordando o conceito de gramatura de tecidos. Certo? Para a coleta de dados, né, foram usados também observação participante, gravações em áudio e fotografia das produções dos alunos. Né? A análise foi feita com base na metodologia de análise do conteúdo de Bardeen, seguindo 3 etapas. Né, 3 etapas: a pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Né. Os dados foram organizados em categorias principais: diálogo, problematização e visão de mundo. Né, com subcategorias específicas para detalhar como os alunos interagiram com conhecimento matemático no contexto das confecções de roupas. Certo? Podemos avançar mais um pouco. Próximo tópico. Aqui a gente vem para a parte dos resultados e discussões, né? Que
Ele aqui inicia explicando o pensamento etnomatemático, utilizando como âncora para as atividades matemáticas em sala de aula, né? Por conseguinte, destaca aqui como a atividade foi modelada em sala de aula e, por fim, quais as impressões podemos extrair da atividade à luz dos construtos da modelagem da etnomatemática e de um ensino problematizador, certo? Aqui tem a etnomatemática em foco, como exposto na metodologia, os alunos sujeitos dessa pesquisa estão imersos em um universo recheado de possibilidades etnomatemáticas com a confecção de roupa em plena evidência. Né? O aspecto etnomatemático observado e quem embasou essa pesquisa reside na gramatura do tecido. Vejamos que qualquer tecido ao ser produzido pela indústria possui sua gramatura própria, que aliás deve ser dado exposto ao consumidor. Veja a figura 3, né, que aqui é um exemplo de etiqueta com a gramatura como referência, né, que ele mostra aqui, né, todas as informações presentes na etiqueta, né, figura 3. A gente vai avançar aqui para outro ponto, né, que é a modelagem em sala de aula, né, que ele fala que para iniciar as atividades em sala de aula, que vinculasse o pensamento matemático dos profissionais que confeccionam roupas com saber escolar. Né? Levamos algumas sugestões de problema para serem investigadas, todavia, tais sugestões não foram aceitas. Iniciou-se, assim, um debate sobre a produção de roupas e sua relação com o tipo de tecido. Dessa reflexão, emergiu a seguinte problemática, entre outras: com 20 kg de tecido, podemos confeccionar certa quantidade de camisas. Porém, por que ao mudarmos o tipo de tecido e mantermos os mesmos 20 kg, a quantidade de camisas pode ser alterada? Após a definição do tema e da problemática, um bom diálogo se iniciou em torno da relação da gramatura do tecido e rendimento. Aí temos aqui, né, o diálogo dos alunos, né, onde o aluno R, quanto mais grosso, menos peça. Né, ele fala, o aluno JT, eu mesmo trabalho com short, se o tecido for bem fino, ele rende mais, mas a quantidade diminui. Já se ele for mais grosso, rende menos shorts, mas a qualidade aumenta, certo? Aí temos aqui a aluna J, né, que ela fala aqui então que tem alguma coisa aí. Porque se for mais fino, rende mais peças, mas se for mais grosso, rende menos. E o peso também muda. Aí não sei mais. Professor, tem como se ter uma ideia de como trabalhar com tecido e não perder dinheiro? Logo o professor responde, né? Vamos construir a resposta. Primeiro entendendo como os tecidos são matematicamente padronizados, para, a partir disso, nós utilizarmos da matemática para responder às problematizações, né? Onde o aluno JH, interessante, até que enfim parece que a matemática da escola presta para alguma coisa. Olha como o aluno finaliza, né, o diálogo. Aqui, para responder essa problemática, realizamos 5 encontros com 3 aulas cada. Né? Ao iniciar as investigações, foi necessário a manipulação de instrumentos de medidas, trena e balança, de tecidos e tesoura, para, entre outras coisas, medir e pesar tecidos, calcular a gramatura e rendimentos lineares e técnicos. Certo? Aqui foi trabalhado de forma lúdica as ideias acima, né? Conforme vai mostrar a figura 4, né? Onde tem aqui a fotografia de aluno medindo e cortando tecidos em sala de aula, né? Que depois da primeira etapa, onde medidas lineares foram colhidas, medidas de massa também se tornaram necessárias. Os próprios alunos sentiram essa necessidade. Assim, o uso de uma balança de precisão ajudou muito, conforme a figura 5. Né? Trazemos aqui, né, na figura 5, a fotografia de um aluno pesando tecido em balança digital. Né? Podemos avançar aqui, né, que foi na figura 6, onde teve um quadro desenvolvido por aluno para cálculos de rendimento, né, onde ele mostra o tecido, o peso, a gramatura, a largura, rendimentos linear, rendimentos técnicos, né, que é a meia malha e a PP, né, que é a meia malha, e o PP, que é a gramatura dos rendimentos linear e técnico, produzindo comparações conforme, né, está mostrando essa figura. Vamos avançar aqui mais um pouco, né, onde mostra aqui na figura 7 o plano cartesiano desenhado pela aluna, né, onde mostra aqui o rendimento e o peso. Vamos avançar mais um pouco, onde tem esse índice de categorização, né, categorias, exemplos de expressões, né, o diálogo, que tem como cooperação, mediação, interação, multiculturismo, diferentes saberes, problematização, né, que é buscar soluções matemáticas, construção do pensamento matemático, problematização geradoras, né. Tem a visão de mundo, concepção sobre a matemática, concepção sobre a escola, viver em sociedade, transcender, criticidade com conhecimentos prévios, né.
Aqui temos uma consideração, né, que mostra que o fator que nos chamou mais atenção se inicia nos diálogos desenvolvidos durante todo o processo, né? Inicialmente, após verificarmos que a confecção de roupa seria um tema gerador instigante, levamos algumas propostas que pudessem servir de base para iniciarmos atividades investigativas no âmbito da modelagem. Porém, nada do que propomos atraiu o interesse dos alunos, né? Posteriormente, com o diálogo apresentado acima no início da sessão anterior, percebemos que o pensamento matemático presente na gramatura de tecidos atrai de forma significativa a atenção dos alunos. Não é isso? Vamos avançar aqui mais um pouco. Que já iremos trazer a conclusão, né, desse artigo, né, que ele vai tratar didaticamente um saber sociocultural na escola, né, sedimenta uma face importante do ensino, né, que é o diálogo entre os saberes. Logo, aspectos culturais, memórias, tradições, entre outros, são valorizados. O ensino de matemática mergulha em uma atmosfera dialógica. Entendemos que tal face do ensino promove, além do diálogo, da problematização e da construção de uma cosmovisão mais ampla quanto à relação matemática e cotidiano, uma reflexão quanto ao valor do saber sociocultural, onde o referido bloco de atividades, né, ao tratar da relação gramatura de tecidos e rendimento de peças de roupas no ato da confecção destas, evidenciou que a experiência do confeccionista, ao trocar o tecido e estimar a quantidade de roupas a partir da sua vivência, possui além de uma relevância mercantil, embasamento científico, ao passo que a modelagem matemática realizada em sala de aula mostrou por meio de tabelas operações aritméticas, funções e manipulações algébricas que tal saber, muitas vezes aprendidos de geração em geração, pode ser interpretado e explicado matematicamente, né? Isso promoveu um diálogo entre saberes, valorização cultural e ressignificação da importância da experiência na aprendizagem, certo? Aqui na conclusão, né, podemos enfatizar principalmente a importância de integrar esses saberes socioculturais ao ensino da matemática, né, onde podemos promover um aprendizado mais significativo e contextualizado, né, onde esse estudo demonstrou que a abordagem dialógica permite valorizar aspectos culturais, memórias e tradições dos alunos da EJA, né, que fortalece ainda mais a conexão entre a matemática e o cotidiano desses alunos, né. A experiência com a gramatura de tecidos revelou que o conhecimento prático desses confeccionistas, né, adquirido ao longo de gerações, possui um embasamento matemático, onde a modelagem matemática em sala de aula possibilitou que os alunos compreendessem esse saber sobre uma perspectiva tanto científica, né, utilizando tabelas, operações aritméticas e manipulações algébricas, né? Isso apenas não validou sua experiência, mas como também ressignificou a matemática como ferramenta, né, para resolver esses problemas reais, né, que aparecem no cotidiano desses alunos, certo? E por fim, né, a gente faz a reflexão proposta no encerramento do trabalho, né, questionando qual abordagem do ensino de matemática deve ser priorizada especialmente na EJA, né? Uma matemática descontextualizada e mecânica, ou um ensino dialógico que reconhece e valoriza os saberes dos alunos, certo? Aí a gente, trazendo esse artigo, né, a gente enfatiza, né, o principal, né, que seria atrelar esse artigo, né, com qual a relação que ele vai ter com a modelagem matemática, né, que a gente pode integrar a etnomatemática e a modelagem como uma ferramenta para ensinar matemática de forma conceitualizada, né, nessa educação de jovens e adultos da EJA, né. A modelagem matemática ela é utilizada como um processo para representar, né, e compreender a realidade, né. Ele permite que esses alunos também analisem problemas reais, no caso a gramatura do tecido e seu impacto na confecções de roupas, né. Aí a gente faz essa relação com a modelagem matemática, né, onde a modelagem ela aparece como um meio de traduzir um fenômeno do cotidiano, a relação entre a gramatura e o rendimento do tecido, né, para uma linguagem matemática formal, né. No estudo, os alunos foram incentivados, eles foram incentivados a explorar essa relação por meio de medidas, né, fizeram cálculos, fizeram construção de tabelas, gráficos, aproximaram o conhecimento prático da confecções com conceitos matemáticos, né, com funções, proporções e grandezas diretamente proporcionais, né. Tudo isso, todos esses assuntos, né, ligaram, né, a modelagem matemática com esse tema proposto nesse artigo, certo? Que a modelagem matemática ela é apresentada como uma estratégia para tornar o ensino mais significativo, né? Ele promoveu problematização, construção de conhecimento a partir da experiência desses alunos, né? Ele argumentou também que
Essa abordagem ela pode contribuir para a valorização dos saberes dos alunos da EJA, né? Promove uma visão mais ampla da matemática e sua aplicação, né, na vida do cotidiano, né? E por fim, né, a gente traz aqui, né, as referências desse artigo. E muito obrigado pela atenção.